Atos 10, 27 e 28. Todos encontraram? Diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga me aguarda. Amém. Então vamos ler versículo 27 e 28. Diz assim em Atos 10. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou impuro. Amém. Glória a Deus. Você pode tomar o seu assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus nessa noite, porque o Senhor é digno de toda honra, glória e adoração. Amados irmãos, hoje é um daqueles dias que a palavra ela foi ministrada por cada irmão que tomou o microfone nessa noite. Desde a leitura oficial da palavra até o momento da última saudação que passou pelo pastor José. Meus irmãos, o trecho que nós lemos agora, ele faz parte justamente de um mix de informações em que Deus queria tratar não só na vida de Pedro, mas principalmente na vida de Cornélio. Cornélio, ele sendo um centurião, um homem muito importante, e que tinha sob sua autoridade vários soldados, e esse poderia muito bem agir como ímpio ou mesmo de uma maneira totalmente errada. Esse poderia assim dar ordem aos seus soldados e esses ali obedecerem. Mas Deus fala que Cornélio, ele era um homem justo, que ajudava os outros com esmolas e que estava em constante oração a Deus. E nós vimos aqui nesse trecho que o apóstolo Pedro, ele ainda tinha no seu coração alguns tipos de preconceitos em que Deus queria tratar na vida dele. Deus queria tratar na vida de Pedro justamente aquilo que ainda impregnava ele acerca da circuncisão ou acerca da lei de Moisés. O próprio apóstolo Paulo diz que Pedro, ele veio para os da circuncisão e ele veio para os da incircuncisão. Alguns que estudam a Bíblia acham que Pedro, ele estava pregando ali a lei de Moisés. Muito pelo contrário, Pedro foi enviado para pregar Cristo a esses que defendiam a lei de Moisés. E o apóstolo Paulo foi levantado para justamente pregar aos gentios, a esses que são da incircuncisão. Mas a história me conta que Pedro estava na casa de Simão, curtidor, e quando deu aproximadamente a hora sexta, e se eu for fazer as contas, era mais ou menos ao meio-dia, Pedro sentiu fome, e ele subiu no terraço do local onde ele estava hospedado, na casa de Simão, curtidor, e ele foi para orar justamente neste horário, ao meio-dia, ou próximo do meio-dia, e ele sentindo fome, no momento em que ele viu um jarro descendo e uma toalha segurando pelas quatro pontas, e ali naquele momento que ele viu a toalha se abrindo, ele viu ali vários animais, répteis, quadrúpedes. Ele viu vários tipos de animais e uma voz que dizia a ele: Pedro, pega um animal e come. E ele disse: meu Senhor, longe de mim colocar em meus lábios algo impuro. E o Senhor ali através daquela voz disse: não chame de impuro aquilo que o Senhor purificou. E naquele momento ele viu, aleluia, ele escutou a voz do Senhor que dizia que alguns estariam ali sendo encaminhados para ele, até ele, e ele deveria segui-los. Eles iriam ali segui-los. E antes disso, 2 dias antes, ali Cornélio, ele teve uma visão, em que a oração dele subiu até o trono do Senhor, em que as esmolas e a oração de Cornélio subiu como um memorial perante o Senhor. Veja bem, que nós vimos aqui, através da leitura oficial da palavra,
nós vemos que Deus, ele escolhe os seus. Deus, ele escolheu Abraão, assim como escolheu seu filho Isaque, assim como também escolheu seu filho Jacó, e posteriormente foi chamado de Israel, aleluia. Mas antes que esses fossem verdadeiramente transformados, aleluia, eles tiveram que passar por toda uma prova, aleluia, eles tiveram que passar por toda uma adaptação de como se deve servir ao Senhor. Da mesma forma, nós vemos que foi na vida de Moisés. Para Moisés, ele servia a Deus, ele passou a entender todas as leis do Egito, e depois que ele matou um egípcio, ele foi para o deserto fugindo, mas mal ele sabia que ali ele estava ali sendo encaminhado para o deserto para aprender a ser humilde, conhecer o Senhor e se entregar à humildade na presença de Deus. Portanto, nós estamos vendo que Moisés foi encaminhado ali, e no momento em que ele estava ali, depois de passar 40 anos no deserto, Deus se manifesta para ele através da sarça ardente. Tira os pés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu estás é terra santa. Preste atenção, ela é santa porque naquele momento Deus se manifestou naquela terra. Ela é santa porque Deus se manifestou naquele lugar, aleluia. E da mesma forma, Deus se manifestou na vida de Cornélio, aleluia. Deus se manifestou porque Cornélio se apresentou a Deus como um homem humilde, se apresentou a Deus como um homem servo. O pastor José, ele fez menção aqui, glória a Deus, aleluia, acerca da humildade de Jefté. Jefté, ele era um homem considerado impuro, filho da prostituição, porque se a mãe dele era prostituta, ele era fruto disso. Mas preste atenção, olhando para Jefté, diante de todos aqueles que estavam ali em Israel, quem foi levantado por juiz foi o próprio Jefté, porque esse foi considerado digno, aleluia, de livrar o povo de Israel dos amonitas. Esse foi considerado digno, porque não havia outro que estivesse ali em posição de falar da palavra de Deus. Aleluia, aleluia. Assim como o Senhor usou o evangelista Joel aqui para dar testemunho da vitória que ele recebeu no Senhor, Deus, ele trabalha na nossa vida desta forma. Assim como foi com Moisés, assim como foi com Cornélio, assim como foi com Jefté, assim como foi com outros heróis da fé, esses poderiam ter se levantado, ou levantado o calcanhar, ou empinado o nariz, ou a arrogância ter entrado no seu coração, mas esses se renderam à majestade de Deus, se renderam, aleluia, aos pés do Senhor, e esses ali se colocaram diante de Deus, para saber, aleluia, sabendo que Ele é um Deus todo-poderoso, que manifesta a sua glória nas maiores dificuldades que esse crente pode estar passando. Aleluia, aleluia. E ali Pedro foi enviado até a casa de Cornélio, e esse poderia muito bem dizer: eu não vou até a casa de Cornélio, porque a lei me diz que eu sendo judeu, eu não posso estar junto de pessoas que não são judeus, que são considerados impuros. Preste bem atenção. Eu poderia muito bem olhar para Atos capítulo de número 2, quando há descida do Espírito Santo e quase 3.000 almas são salvas por intermédio da pregação de Pedro. Porque ele mesmo diz que essa palavra é para vós, para vossos filhos e todos aqueles que estão longe. E esses que estão longe não tem absolutamente nada a ver com distância geográfica, mas sim aqueles que estão longe e apartados de Deus. Cornélio, ele tinha algo de diferente. Ele poderia ser um homem de autoridade, ele poderia ser um homem ali que é considerado ímpio, mas ele era um homem temente a Deus.
ele considerado ímpio, um homem impuro, que Pedro não queria estar junto dele, mas havia um propósito de salvação na casa de Cornélio. Aleluia. Quando Pedro chegou e Cornélio talvez ainda meio confuso com tanta informação, esse se prostrou aos pés de Pedro, e Pedro diz: não façais isso, porque eu sou homem como tu és também, eu sou homem normal, fique de pé, adora a Deus. Aleluia. E esse ali falando o que aconteceu, falando como o anjo apareceu, louvado seja o nome do Senhor, depois de dar testemunho que o anjo apareceu na casa dele, ali Pedro falou como o Senhor também apareceu, e mostrando, aleluia, que não existe ninguém impuro, não existe aquele que permanece impuro quando o Senhor purifica, aleluia, não existe aquele impuro a qual o Senhor não tenha tocado e transformado o caráter, aleluia. Mas eu vejo o seguinte diante dessa palavra: Deus, Ele olha para aqueles que têm o coração voltado para Ele, aqueles que têm o desejo de servir, aqueles que têm o desejo de obedecer. E Pedro, ele diz: por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandastes me chamar? Cornélio falou, Pedro falou, contou as histórias bateram, aleluia. E a casa de Cornélio não tinha só a sua família, estavam seus criados e muitos outros que foram ali. Veio um homem importante, alguém amando do Senhor, foi o próprio anjo que falou. E depois de Pedro pregar, e antes dele terminar a pregação, o Espírito Santo se apoderou de todos que estavam ali, aleluia. Todos ali foram tomados pelo Espírito Santo de Deus, e naquele momento que eles foram apoderados pelo Espírito Santo de Deus, foi evidenciado ali a presença do Senhor, através de línguas repartidas, aleluia. E o próprio Pedro disse: quem sou eu para contrapor a vontade do Senhor? Se esses que são ímpios receberam da palavra, receberam do Espírito Santo de Deus, aleluia, esses também devem receber do batismo pela água, aleluia. Ou seja, meus irmãos, Deus olha para o teu e para o meu coração, Deus olha para as ações que você e eu temos, quando ninguém está vendo, quando ninguém está observando você e eu. É lá que Deus, Ele está observando você, quando você está no silêncio, quando você está sozinho, quando você está oculto de todos os outros, seja da família, das pessoas da rua ou da igreja. Foi assim que Deus enxergou Cornélio, um homem piedoso, um homem bondoso, um homem que estava em constante oração a Deus, mas ele era considerado impuro, ele era considerado ímpio, e Deus disse: não chame de impuro aquele a quem Deus purificou, aleluia. Isso é para a tua vida e para a minha vida, meu irmão. Quando se levantam contra ti, quando olham para a tua capacidade, aleluia, e te julgam por isso, achando que você não conseguirá, que você não irá avançar, que você não irá conseguir, preste atenção. Foi falado aqui de um Deus que nunca perdeu uma peleja. O Senhor dos exércitos é o nosso Deus, aleluia. É Ele que vai à frente, e no momento que você apresenta perante o Senhor, pode se levantar o filisteu, pode se levantar a muralha, pode se levantar o exército amonita, aleluia. Deus, Ele vai te entregar a vitória. Glória a Deus. Louvado seja Deus, aleluia. Quantas vezes nós não passamos por essa situação, meus irmãos? Quantas vezes nós não passamos por essa verdade? Versículo de número 34, Pedro vai dizer: e abrindo a boca, e abrindo Pedro a boca, disse, está sobrando: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Aleluia. Deus, Ele não vai olhar para a nossa aparência, Deus, Ele vai olhar para o nosso coração. Foi assim com Davi. Samuel foi levado ali até a casa de Davi, até a casa de Jessé. Chama aí todos os teus filhos. Esse é o mais forte, esse é o guerreiro, esse é o que manipula bem as armas.
mas não é nenhum desses. Esses o Senhor tem rejeitado. Está faltando mais algum? Tá. O menor, o mais novo, está por detrás das manadas, cuidando do rebanho. Esse não estava no meio dos grandes, mas Deus colocou entre os grandes. Esse não estava no meio dos grandes, esse estava fedendo a esterco, fedendo a animais. Esse era o rejeitado, ele estava excluído de todos. E a palavra do Senhor diz que esses o Senhor tem rejeitado, mas existe aqueles a qual muitos rejeitam. Aleluia! E esses são aqueles que Deus gosta. Esses são aqueles que Deus enxerga. Esses são aqueles que Deus levanta. Aleluia! Porque ele poderia ser o menor, ele poderia ser o mais novo, ele poderia ser o mais fraco, ele poderia não manipular armas, ele poderia não ser um homem de guerra, mas ele tinha algo que os outros não tinham. E naquele momento que Samuel vê Davi entrando na casa, Deus imediatamente fala para ele: esse, unge agora mesmo, aleluia, porque esse é segundo o meu coração, aleluia. Foi assim na vida dos heróis da fé, como foi mencionado neste altar. Foi assim na vida, aleluia, daqueles que se colocaram na presença de Deus. É assim na tua vida e na minha vida. Se coloque na presença de Deus, mas acima de tudo, se coloque à disposição do Senhor. Se coloque à disposição de Deus, aleluia. Quando Israel não tinha homem nenhum para liderar ali o povo, quando estava sendo oprimido, Deus levantou mulheres para estar liderando. Deus levanta quem Ele quer. Deus levanta quem Ele quer, e normalmente Ele levanta o excluído, normalmente Ele levanta o rejeitado, normalmente Ele levanta aquele que ninguém dá absolutamente nada. Meu irmão, minha irmã, se um dia você esteve nessa posição, ou se hoje você está nessa posição, saiba que Deus, Ele está olhando para o teu coração, Ele está olhando para dentro de ti, aleluia, para que você esteja buscando a Deus constantemente, e na presença dEle, o adorando, lançando-se aos seus pés e o adorando para louvor e glória do nome dEle, aleluia. Mas é bem certo que Deus, Ele olha para o nosso coração, o desejo de fazer. Deus, Ele não levanta os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Pode levar um tempo, pode demorar até, mas saiba que essa preparação que Deus faz na tua vida, meus irmãos, é algo tremendo, é para uma obra longa e duradoura. Será que nós temos deixado Jesus nos moldar, a ponto de eu me sujeitar à governança dEle, e dizer: Senhor, assim como foi Isaías, eis-me aqui? Será que nós temos nos sujeitado segundo a vontade de Deus? Ou eu digo: Senhor, eu vou mais, Senhor, eu quero fazer porém, Senhor, eu quero ir, mas entretanto, sempre colocando poréns. Deus, Ele nos chama nesses últimos dias, e eu receio por situações que possam acontecer no nosso Brasil, que verdadeiramente irá nos colocar em uma posição de peneira balançando para saber quem nós somos verdadeiramente, quem nós somos de fato perante o Senhor. Situações que podem acontecer no nosso dia a dia, dentro ou fora da nossa casa, que vão olhar para você e para mim e dizer: bora ver se verdadeiramente você é um servo, você é uma serva, bora ver se verdadeiramente você serve a Deus. Assim como foi Satanás perante Deus acusar Jó, Deus, Ele não tinha do que, verdadeiramente, do que duvidar de Jó. Ele não tinha: vê meu servo Jó, homem íntegro, reto, fiel, que se desvia do mal. Tira tudo que ele tem, tira seus bens, tira sua família, tira tudo, tira sua saúde, se não vai blasfemar de ti, se não vai te negar.
E a palavra de Deus diz que em tudo Jó se manteve fiel. Alguns teólogos dizem que Jó, ele nem crente era, ele nem judeu era. Independente se ele era judeu ou não, se ele era hebreu ou não, o importante é que Deus olhou para ele e enxergou fidelidade. Deus olhou para Jó e enxergou fidelidade. Deus, Ele quer olhar para nós, Ele está olhando para nós, aleluia, a todo instante. Nós não passamos desapercebidos do olhar de Deus, não tem nada que faça com que nós nos ocultemos do Senhor. A palavra de Deus diz que na mais profunda caverna ali o Senhor está, aleluia, no mais profundo abismo ali o Senhor está. Se nós passarmos pelo vale da sombra da morte, ali o Senhor está, aleluia. Não tem local que Deus não possa estar, e não tem local que nós nos ocultemos da presença de Deus, aleluia. E Deus, Ele requer de nós, Deus, Ele busca em nós. Lembra de Elias? Elias não queria ir amando de Deus. Existem outros lá que não se corromperam e que eu posso levantar facilmente por profeta. Existem outros lá que não se corromperam, aleluia. Mas Deus olhou para você, Deus olhou para dentro da tua casa, Deus olhou para dentro da tua família. E não adianta você olhar ou para a esquerda ou para a direita. Foi Deus que te chamou, foi o Senhor que te chamou. Não existe outro caminho que você possa seguir, aleluia, que te leve à salvação, que nos leve à salvação. Só existe um caminho, e esse caminho é o caminho da verdade, é o caminho de Jesus de Nazaré, aleluia. Só existe esse caminho. E eu digo e repito para você, mais uma vez, tudo que tem aí fora é para tirar você dos caminhos do Senhor. Tudo que existe aí fora é para que você venha sair dos caminhos do Senhor. Manjares diariamente estão sendo colocados diante de você, aleluia. Manjares, ofertas, para que você venha fazer a sua vontade, não a vontade de Deus. E Deus, Ele diz na sua palavra, coloca diante de você a bênção e a maldição, escolham. Josué, quando ele estava ali diante da terra prometida, ele diz, agora escolheis a que Deus servis, os deuses dos amorreus, os deuses dessa terra. Escolhais, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele não está falando simplesmente da família, mas ele está falando da tribo a qual ele liderava, do povo que ele estava liderando. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, aleluia. Por intermédio de um homem, por intermédio de Josué ali, ele determinou a vitória da sua casa, a vitória da sua família, a vitória da sua tribo, aleluia. E diante de você, você pode chegar e determinar, eu e minha casa serviremos ao Senhor, a minha casa será vitoriosa, a minha família será vitoriosa no Senhor, a minha família será vitoriosa no único Deus que tudo pode, aleluia, aleluia. Portanto, Deus coloca diante de nós todos os dias a escolha, a bênção e a maldição. Escolhais a que Deus servis, como se todos os dias ali batesse na nossa mente isso. Escolhais a que Deus servis. Cornélio teve a oportunidade de servir os deuses da sua nação, porque ele era um centurião romano. Cuidava ali desses soldados que eram chamados de italianos, da comarca da Itália, italiano. Eram soldados romanos, tinham vários deuses, eram politeístas. Mas ele teve uma escolha, e a escolha dele foi servir ao Deus Todo-Poderoso, ao único Deus que criou os céus e a terra. E todos os dias Deus coloca diante de nós, por aquilo que a gente pensa, por aquilo que a gente fala, pelas nossas ações, Deus, Ele coloca diante de nós a bênção e a maldição. Se é algo que eu pensei, é como Deus coloca, portanto escolhais
Se é o que eu falo, portanto, escolhais a que Deus servisse. Se é com as minhas ações, portanto, escolhais. Cornélio teve a oportunidade de, com a sua mente, adorar a Deus, com as suas mãos, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, fazer verdadeiramente aquilo que Deus, através de Jesus de Nazaré, quis: caridade. Caridade. Ele entregava esmolas, ele orava constantemente, e chegou como memorial até o trono do Senhor, a ponto de Deus olhar e enviar um anjo até ele. O Senhor enviou um anjo até Cornélio, porque a oportunidade ele teve e ele não desperdiçou de adorar a Deus. E lembre-se de algo muito importante: Cornélio e toda a sua casa não tinham o Espírito Santo. Eles não tinham o Espírito de Deus. Ele fez porque alguém falou para ele, ou ele ouviu falar de longe, que existia um Deus Todo-Poderoso, que existia um Messias chamado Jesus, e esse resolveu servi-lo. Porque naquele dia lá, o Espírito de Deus se apoderou deles. E ali ele, toda a sua casa, foram transformados pela glória de Deus. Quantos creem, glorifica a Deus nessa noite? Eu te convido a ficar de pé em nome de Jesus.